Hoje nós vamos falar sobre o valor feminino, o papel da mulher, a força da mulher, do feminino. E vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então eu vou começar com algumas perguntas que foram feitas nas caixinhas de perguntas. Eu acho que eu reprimo muito o meu feminino. Na verdade, se não foi uma pergunta, foi um desabafo. Eu acho que eu reprimo muito o meu feminino. Um outro desabafo. Como eu posso me sentir forte e feminina perdoando e não mais enfrentando e brigando? E um outro desabafo é eu estou perdida na vida, eu não sei que caminho seguir, eu não sei. Tipo, eu não sei onde está minha força, o meu feminino, porque eu estou completamente perdida na vida. E eu começo falando sobre essas quatro questões, porque eu tenho recebido pessoas no consultório, muitas pessoas no consultório que trazem essa dor de estar perdida, de não saber a sua força feminina, de não se entender como pode ativar a sua força sem ser brigando, sem ser impondo, sem ser enfrentando. Então, eu trago uma análise assim, para a gente poder refletir um pouco nessa luta. Eu lembro que no dia 9, no dia 8, que foi essa data do Dia Internacional da Mulher, eu vi muitas mensagens nas redes sociais dizendo: vamos continuar a luta, nós vamos lutar pelos nossos direitos, vamos continuar. E perceba que existe um momento na nossa história em que a energia feminina ela foi quase completamente excluída da sociedade como uma força de valor. A força de valor, em poucos anos atrás e algumas décadas atrás, era a força masculina do patriarcado, onde o homem era a única voz. E a mulher e as crianças eram secundários, sempre secundários, de uma forma muito profunda, e a gente conhece muito bem essa história. E aí surgiu todo o movimento das mulheres começarem a ocupar um espaço dentro da sociedade. E para isso, nós, mulheres, ou as pessoas que estão mulheres, a gente escolheu um caminho. Qual foi o caminho que a gente escolheu? Nós escolhemos provar para os homens que nós também tínhamos valor, que nós também podíamos ocupar o mesmo lugar, que nós tínhamos a mesma capacidade intelectual, a mesma capacidade emocional para desempenhar funções na sociedade, para ser valorizada dentro das relações, para ser escutada, para ser vista, para ser respeitada. Por dentro por trás de tudo isso e por dentro de todas as questões, ser respeitada. E essa luta foi muito árdua em todo o nosso planeta. E ainda hoje existem países onde a energia feminina ainda é uma energia que é menos valorizada do que a energia masculina. Porém, o que aconteceu com isso? Quando a gente começou a lutar pela força, pela igualdade entre o homem e a mulher, nós trouxemos para nós um modelo masculino. Nós fomos nos desidentificando da força feminina e dos atributos femininos. E nós fomos adquirindo para nós um modelo masculino. O modelo do resultado, o modelo do foco, o modelo da expressão, o modelo dessa comunicação mais focada.
nós trouxemos esse modelo para dentro de nós. Trouxemos o modelo dessa intelectualidade focada no externo, focada no resultado externo. E nós perdemos o acesso à nossa verdadeira identidade. Tudo bem. Pode ser que esse caminho foi necessário e foi muito importante para nós. Mas com isso nós perdemos a nossa verdadeira força. O masculino e o feminino, quando eles estão desbalanceados, todos os dois lados da moeda sofrem. Porque dentro do feminino tem o masculino e dentro do masculino tem o feminino. Se o homem não tivesse nenhuma essência, nenhuma energia do feminino, da frequência do feminino, ele não conseguiria ser gentil, ter compaixão, ter carinho, ter uma percepção sobre quem é o outro, porque essa é uma característica feminina. Se a mulher não tivesse a energia masculina, ela não iria conseguir resolver as coisas, pensar estrategicamente no seu dia, saber como é que ia organizar trabalho, casa, filho, marido, a vida pessoal e tantas coisas. Então é necessário a gente pensar com carinho, e aqui eu coloco não só o meu pedido para vocês, mas eu coloco a minha profunda avaliação, mas mais do que avaliação, é um pedido a vocês de cessarmos as lutas, as guerras, em todos os níveis de guerra. Nós dois, o feminino e o masculino, somos energias complementares e extremamente importantes. Nós não somos iguais, nunca seremos, mas nós temos o mesmo valor. E a questão é que a gente quis ter o mesmo valor, querendo ser igual. Como é que o lado direito e esquerdo do cérebro vão ser iguais? Como é que o fogo e a água vão ser iguais? Como é que o sol e a lua vão ser iguais? Como é que o quente e o frio vão ser iguais? Eles são energias diferentes e complementares e absolutamente importantes na mesma dimensão. No momento que a gente quis ser igual aos homens, a gente perdeu a nossa característica. E quais são as características da mulher? Não só da mulher, mas do feminino. Porque eu não estou falando de gênero. Eu estou falando de características de um feminino e do masculino, que existe tanto na mulher quanto no homem. A característica do feminino é o acolhimento, a compaixão, o amor, a amorosidade, a ternura, a intuição, a escuta, a empatia, a compreensão. A energia da mulher é a energia que tudo abraça, que acolhe, que encontra um cantinho de amor para cada coisa. É aquela energia de mãe que ama tudo. Essa é a energia essência feminina. É a energia que consegue abstrair, é a energia da poesia, é a energia dos insights, da intuição, que está conectado à nossa sacerdotisa e também à espiritualidade, porque é a energia que abstrai, é a energia que expande, é a energia da criatividade voltada para dentro, porque o masculino tem a criatividade voltada para fora. O feminino é a lua, é o renascer de dentro, é o parto, é o florescer, é a vida de dentro para fora. O feminino não existe sem o masculino e o masculino não existe sem o feminino. Porque quando a flor vai florescer, primeiro ela vem com a energia feminina da nutrição da terra e vem para as raízes
E aí tem o caule, que é masculino. E do caule sai a flor, que é feminina. E da flor, para ela abrir, vem o sol, que é masculino. Mas vem também a chuva, que é feminina. Então a vida, para funcionar, ela precisa do toque da luz, do masculino e do feminino. Gente, são energias diferentes. E que bom que são diferentes, porque senão não haveria vida na Terra. Mas são energias absolutamente importantes, com a mesma dimensão. Então nós precisamos voltar a saber a honrar o feminino do jeito que ele é e resgatar ele. Precisamos saber honrar o masculino do jeito que ele é e resgatar ele. Porque o masculino, dentro do patriarcado, ele perdeu a parte feminina. Ele foi para um caminho completamente rígido e um oposto, um lugar de extremismo. O masculino, para provar a sua autonomia, ele foi para um lugar de extrema razão, de extrema rigidez, de extremo poder, subjugação. Eu posso, você não, mulher. Eu posso, eu sou homem. Eu posso ganhar mais porque eu sou homem, óbvio, é bem normal. Eu posso ganhar mais fazendo menos esforço. Para você ganhar mais do que eu, você vai ter que fazer muito mais do que eu. Então ainda hoje nós vimos isso. Apesar de tantos anos com movimentos de trazer a igualdade entre o feminino e o masculino, dentre tantas lutas, ainda hoje não existe igualdade na sociedade em todos os níveis. Sim, existem mulheres que conseguiram, muitas, que bom. Mas a gente ainda está aprendendo a entender o valor do que existe no universo. Nós esquecemos o que é o verdadeiro valor de cada coisa. É como uma criança que fixa numa coisa e simplesmente dá valor àquilo, só aquilo. Muito tempo atrás, eu estava no começo da minha vida adulta, eu acho que eu tinha uns 20 e poucos anos. Eu li um livro de Dale Carnegie chamado Inteligência Emocional. E dentro desse livro, eu só vou citar para vocês que existiam mais de 3 tipos de inteligência emocional. E por que a gente só dá valor a um tipo de inteligência emocional? Que é a inteligência racional. A inteligência matemática e lógica, que é extremamente masculina. A gente não dá valor à inteligência artística, a gente não dá valor à inteligência emocional. A gente acha que isso não é exatamente uma inteligência. A inteligência é aquele que consegue pegar um cálculo de uma álgebra e encontrar a resposta, é aquele que consegue respostas externas. Mas entenda, se não tiver a raiz de uma planta, ela nem existe. Se não tiver o óvulo, o bebê não existe. As coisas começam de dentro, sempre, nesse planeta. Tudo floresce a partir de uma semente, e dentro da semente tem um código genético. É impossível nesse planeta, na nossa realidade, algo existir sem primeiro florescer de dentro. E se a gente perdeu a conexão da importância de estar dentro e de desenvolver a inteligência emocional, de desenvolver os valores internos, nós perdemos o verdadeiro valor da vida, do propósito da existência. Então, as mulheres e os homens, nós todos, começamos numa luta por resultados. E aí veio uma extrema competição, dominância.
não só entre o sexo das mulheres com as mulheres, das mulheres com os homens, nas áreas profissionais, mas também no amor dentro das relações. Porque é uma competição de quem domina a casa, é uma competição de quem manda no sexo, é uma competição de quem está dando ordens. Às vezes completamente inconsciente, mesmo que a gente não perceba, a gente está em disputa, em competição o tempo todo, ou a grande maioria do tempo. E quanto mais a gente está disputando pelo resultado externo, mais a gente está se afastando do verdadeiro valor que tanto os homens quanto as mulheres deveriam resgatar. Por isso que hoje tem uma corrente muito assim crescente de resgate o feminino sagrado, resgate o masculino sagrado, resgate os valores verdadeiros que foram perdidos durante essa luta que ficou um pouco distorcida entre lutar pelos mesmos valores. Sim, é muito digno, precisamos dos mesmos valores, mas como? Como poder viver esse mesmo valor? Saindo de dentro da essência desse valor e do florescer dele, a gente só vai se afastar e só vai se machucar e se destruir como seres que deveriam estar se complementando, como o talo da flor e a flor. Como a vela, que é feminina, apesar de ser um talo, mas a vela é a parte yin, é a parte mais para dentro, e o fogo, que é a parte masculina. A chama não existe sem a vela. E a vela não tem finalidade de existir sem a chama, porque se tiver uma vela, tudo bem, tem pessoas que colocam vela para decoração, mas a vela foi feita para ser acendida e iluminar o ambiente. Então o propósito mesmo da vela perde o sentido se ela não tiver aquele pedacinho, aquele cordão no meio para ser acendido. Se for apenas um pedaço de parafina, ela não vai ser uma vela. Então, o masculino, ele precisa do feminino e o feminino precisa do masculino. Nessa luta, a gente feriu muito o nosso lado masculino, porque a gente quer dizer e gritar para o masculino que a gente tem valor, a gente quer o nosso lugar, a gente quer ser escutada, a gente quer ser compreendida dignamente. Sim, nós merecemos muito mais do que imaginamos. Mas como a gente vai resgatar isso se afastando, nos afastando de quem nós somos? Então, eu trago uma observação para todos nós. Que tal a gente voltar para dentro e entender alto valor, autossegurança, autorrespeito, autoconfiança. Você, mulher que está aqui me assistindo, você doa para você a mesma coisa que você doa para o outro, para o seu trabalho, para as pessoas, para o seu relacionamento? Você doa para você com a mesma intensidade, com o mesmo empenho, com o mesmo objetivo de que aquilo dê certo? Você é tão justa com você quanto você é justa com o outro? Você consegue valorizar você da mesma forma que você valoriza o outro? Então precisamos parar com a luta externa da competição masculina e voltar ao modelo feminino. E não estou falando com isso voltar a ser desrespeitada e ficar invisível. Não, de jeito nenhum. Mas mostrar de uma outra forma. Isso é até um desafio que eu trago para vocês. Como a gente pode
sem deixar de ser quem somos, expandir tudo o que somos e encontrar o mesmo valor. Então, vamos analisar mais uma coisa. Quando a mulher deixou de ser ela para tentar trazer um modelo masculino para mostrar para o homem que temos os mesmos direitos e podemos exercer os mesmos papéis, e perdemos esse contato com a nossa essência e perdemos a sensação do que nos faz feliz de verdade, do que somos, o que aconteceu com a nossa autoapreciação? O que a grande maioria das mulheres faz ao olhar no espelho? Todos os dias eu encontro os meus defeitos e fico falando, olha que cabelo horrível, não, meu cabelo tá muito feio, não, esse nariz, não, olha essa barriga, nossa, que barriga horrível, não, olha essa perna, esse corpo. E a gente fala todos os dias, a gente se deprecia todos os dias e a gente começa a construir uma frequência interna de rejeição, de autorrejeição, de autodepreciação. A gente constrói um modelo de que a gente não é suficiente e que para a gente ser suficiente e tentar um lugar junto com as pessoas importantes e suficientes, nós precisamos ser perfeitas. Perfeitas em tudo. Perfeita na cama, perfeita como mãe, quem é mãe, perfeita como profissional, para quem é profissional em alguma área de trabalho externo, perfeita em corpo, perfeita emocionalmente, perfeita intelectualmente. Eu preciso ser perfeita para sentir que eu sou o suficiente. Como isso não acontece, então eu nunca me sinto suficiente. E por mais que eu me esforce, eu ainda continuo me sentindo insuficiente. Uma busca incessante por perfeição e por agradar o outro, por buscar esse tão sonhado lugar de respeito e de valor na sociedade, nós vamos perdendo o valor. Querendo encontrar o valor, nós vamos perdendo o valor, porque nós estamos buscando no lugar e da forma errada. Quando a gente vai se depreciando e perdendo, construindo auto-rejeição e perdendo autoapreciação, nós vamos entendendo que nós nunca seremos suficientes. A gente vai perdendo a confiança nos nossos atributos, nas nossas próprias características, nos nossos dons e talentos, nos nossos desejos e sonhos. Nós vamos perdendo a confiança nas nossas decisões e escolhas. Nós vamos perdendo a confiança na nossa existência. E por isso, tantas pessoas em depressão, tantas pessoas com doenças emocionais, com tristezas, com ansiedade, com angústia, com a sensação de estar perdida, de não saber o que fazer, o que escolher, porque nós nos perdemos da autoapreciação, do valor e da autoconfiança que vem lá de dentro. E aí a nossa mãe está tentando esse lugar, a nossa avó está tentando esse lugar. Algumas avós não, algumas avós ainda estão no outro processo, mas muitas avós estão buscando esse lugar. Então, desde a nossa avó, da nossa mãe, e muitas vezes da nossa filha, e às vezes até da nossa neta, já está um quadro de adoecimento do feminino, onde a gente se perdeu de tudo isso. E eu tô aqui, vamos juntos, para a gente entender que precisamos voltar a apreciar dentro, que devemos voltar a entender que eu não vou ser igual ao masculino, graças a Deus. Eu não tenho que ser igual ao masculino. Por favor, não queiram ser igual aos homens, porque nós precisamos ser quem somos. E eu vou passar para vocês
todo o meu amor do que para mim é o feminino. Então, quando a gente vai e a gente pensa assim, como que era o formato antigo? Os homens iam caçar e as mulheres cuidavam da organização dos filhos, da casa, da comida quando chegava. Por que que isso foi interpretado como algo menor? Por que que nós não damos valor a quem educa os nossos filhos? Por que que alguém está trabalhando em casa e todas as mulheres sabem o que é isso? Porque a gente assumiu 2 papéis agora. A gente não largou o nosso papel feminino. Agora a gente tem jornada dupla, tripla, né? Como dizem. Nós temos o papel feminino de continuar dando suporte aos nossos filhos, a organizar a casa, a cuidar de, se tiver uma secretária, empregados dentro de casa, cuidar da organização do mercado e ver o que está faltando, o que não está, e ver a escola, e ver a organização, o movimento, a estrutura interna. Olha que lindo! E o homem, naturalmente, cuida da estrutura externa. E os dois se complementam. E tudo bem o nosso movimento de experimentar cuidar de um pouco do externo. E tudo bem o homem voltar e cuidar um pouco do interno, porque nós temos os 2 lados, mas cuidar do externo e esquecer o interno, a gente se desconecta da nossa força, que é para dentro. A natureza do feminino é para dentro. Para dentro, eu não estou falando de se esconder. Eu não estou falando de tristeza, nada disso. Eu não estou falando de menor, de forma nenhuma. Mas é a característica de cuidar do dentro, do florescer, da raiz principal, da essência, do verdadeiro tesouro. Todos os homens vieram e todas as mulheres vieram de uma mulher. A terra é feminina. É onde as coisas florescem. A mulher é a essência, onde tudo floresce. Se não tiver essa essência, não tem vida. Você entende a importância do feminino? E o masculino pega aquela vida e espalha. É perfeito. Mas nós, em algum momento, nós materializamos na sociedade de que cuidar dos nossos filhos, da nossa casa, da estrutura interna da nossa vida é ser menos, é depreciativo. Então eu vejo pessoas no consultório dizendo pra mim assim, Fran, eu não faço nada. Tá, não faz nada como? Você fica lá de perna pra cima o dia inteiro, olhando pro nada e... Não. Eu organizo os filhos, eu educo os filhos, eu eduquei os meus filhos, eles hoje já estão formados e uma outra filha está ainda se formando, tá? E a casa, eu estruturo o dinheiro do marido, eu estruturo as compras, eu estruturo a casa. Vem cá, a casa fica limpa e organizada e estruturada num plim, numa mágica? Não. O que é isso? A não ser um movimento, um trabalho tão digno, tão respeitado, que é o trabalho feminino. Então aquelas pessoas que trabalham em casa, é um trabalho que deve ser muito honrado, muito respeitado e muito valorizado por todos nós. Nós precisamos e devemos tirar o preconceito. Existem famílias hoje em que a mulher está trabalhando e o homem está em casa, cuidando dos filhos. E nós precisamos olhar bem fundo como que essa mulher se sente e como que esse homem se sente. Se tiver tudo bem, ok, tudo bem. Mas muitas mulheres que fazem isso se sentem injustiçadas, porque o nosso DNA quer que o homem cuide da gente. O nosso DNA quer que a gente esteja ali preparando as coisas muito lindas para
para que... Eu sei que isso parece um discurso machista, mas não é. Faz uma pesquisa com as mulheres. Claro, eu quero ter minha independência. Eu não quero depender de forma nenhuma do homem. Por quê? Por quê? Ah, porque a minha mãe falou que depender do homem não presta. Porque a minha mãe falou, porque a minha mãe sofreu, porque a minha avó sofreu, porque a gente ficava dependente, era subjugada, a gente tinha que pedir dinheiro para fazer qualquer coisa. Por quê? Porque o masculino estava no seu extremo, sem dar valor ao feminino. Eu tenho uma paciente que ela fala assim: Fran, eu tenho tantos X anos de casado, bastante anos, mais de 30 anos de casada. Eu tenho um cartão de crédito do meu marido, a gente tem uma conta conjunta e ele nunca me perguntou, nesses tantos anos de casamento, tudo que eu gasto no cartão de crédito. Ele nunca me perguntou. Ele é extremamente gentil. Ele confia plenamente em mim. E mesmo que o cartão venha alto, ele nunca me perguntou o que eu estou fazendo com o dinheiro. Então, quando existe a formatação do homem caçar e a mulher cuidar das coisas internas da casa, dos filhos, é um comum acordo. É como uma empresa que diz assim: olha, eu vou cuidar de trazer os clientes, eu vou cuidar de fazer a propaganda, trazer os clientes, e você vai cuidar da organização interna da empresa, da administração, do financeiro. Estou fazendo só uma comparação para que as nossas mentes possam visualizar melhor. Então, é um acordo. E tá tudo bem a gente experimentar um pouco a diferença disso, mas o que eu tô falando pra vocês é que não deprecie aquelas pessoas que vivem cuidando do seu lar, dos seus filhos. Elas são tão valorizadas quanto aquelas outras mulheres que estão trabalhando, que estão trazendo sustento para dentro das suas casas. Mas o feminino, por si, ele quer ser cuidado. Não com dependência, não com subserviência, não com subjugação, mas com muito respeito. O feminino quer sim receber flores, quer sim que alguém abra a porta do carro para ela. Sim, o feminino quer sentir que tem alguém que possa contar. E o que o masculino quer? O masculino quer o afago, quer poder saber que tem alguém ali para cuidar dele, para compartilhar, para desabafar, para se sentir nutrido, para sentir um amor, um acolhimento, uma empatia. Então, essas energias, as duas energias são sagradas, as duas energias se complementam. E para mim, o feminino, quando a gente resgata esse feminino, a gente restaura o nosso poder de criação, o nosso poder de magia, o nosso poder de criatividade, de sacerdotisa, de conexão. Sabe, tem algumas linhas em países do Oriente, onde existiam sacerdotisas e sacerdotes, onde eles se comunicavam de verdade com a espiritualidade. E sabe que as sacerdotisas eram as que ditavam os insights. As sacerdotisas eram aquelas que ficavam se comunicando e trazendo as mensagens para o sacerdote. E o sacerdote ia e comunicava para todos as mensagens. A sacerdotisa é aquela deusa que tem a intuição e a capacidade de se expandir para se comunicar com o invisível. Essa é uma característica nata do feminino. Existem muitos homens hoje com essas características porque nós estamos organizando dentro de nós. E esse é o lindo da história. É a gente poder harmonizar o feminino e o masculino dentro da gente. É a gente poder experienciar o masculino e o feminino dentro da gente, mas sem nos perder da nossa essência.
sem nos perder e sem querer estar igual. Porque quando eu me harmonizo, eu sei que as duas estão ali. Então eu posso tanto ir para dentro e me conectar com os meus valores, quanto desbravar o mundo, construir os meus negócios e ir para fora. Mas eu não deixei de entender dentro, entende? Quando o homem também está absorvendo e entendendo a importância do feminino, ele passa a ser um homem maravilhoso, gentil, amoroso, intuitivo, empático, que compreende, que acolhe as pessoas ao seu redor. Então ele passa a ser mais carinhoso, mais presente na conversa, no diálogo, na escuta. Para a mulher é maravilhoso ter um homem com as características femininas presentes, as masculinas e as femininas que estejam na sua harmonização dentro do masculino. Porque a mulher quer essa sensibilidade do masculino, quer a escuta, quer o diálogo, quer o toque suave, quer a paquera antes da sexualidade, do sexo, quer o piscar de olhos, quer aquela sensualidade, aquele namoro. A mulher gosta disso, e isso é a sensibilidade. Quando o homem começa a despertar a sua sensibilidade, ele pode compreender melhor o universo feminino e assim ele pode chamar essa mulher para fazer parte do seu mundo, porque ele pode compreender esse mundo agora. E quando a mulher harmoniza o lado masculino e compreende também o foco, o externo, o resultado. Então, quando ela entende esse movimento, ela também pode ter a empatia por ele e acolher com mais consciência esse masculino. Quando a gente tem um masculino ferido, tipo assim, quando eu tenho alguma resistência com o masculino, por causa de algumas questões genéticas ou ancestrais que nós possamos ter vivido, nós não conseguimos focar na nossa vida, nós não conseguimos ter uma estratégia de vida, nós não conseguimos direito ter uma meta, nós não conseguimos construir e materializar direito as coisas porque são características masculinas. E essas características devem ser curadas para que eu possa despertá-las em mim. Então a mulher deve ter o masculino e o feminino equilibrado e o homem deve ter o masculino e o feminino equilibrado. Para que os dois possam fazer os seus acordos da forma melhor para cada casal. E então possam entender que o mesmo valor de ir para fora e ganhar muito dinheiro e construir uma casa e comprar coisas e ter resultado é o mesmo valor de estruturar o amor, o carinho, o acolhimento, a empatia, a escuta. E na minha perspectiva, e é apenas a minha perspectiva, eu acho que esse movimento de dentro é mais importante. E eu não estou falando com isso que o feminino é mais importante que o masculino, ou que a mulher é mais importante do que o homem. Mas eu acho que, na minha opinião, esse movimento é mais importante porque é dele que vem todo o outro movimento. Se a gente construir muitas riquezas e não tiver amor, aquelas riquezas ficam meio que vazias. Se a gente tem muitos projetos, muitos resultados, muito trabalho, mas a gente não tem alto valor, autoconfiança e autorrespeito, aquilo fica uma coisa meio que rígida, automática ou com resultados. Então o feminino deve estar sempre adoçando o masculino. E o masculino deve estar sempre impulsionando o feminino, entende? São duas energias tão lindas que se complementam. Mas o feminino, ele deve vir novamente de dentro. Então, minhas queridas lindas, entendam de novo o seu valor. Pare de colocar na mão do outro a sensação de você ser ou não suficiente.
Pare de olhar para o espelho e de encontrar defeitos. Hoje existem homens que estão se ocupando mais com a sua aparência do que antigamente, mas ainda assim, o homem pode estar de barriga, pode estar mais com peso acima do normal, pode estar com o cabelo caindo, pode estar assim, pode estar assado, de barba sem fazer, barba feita, mal feita. E ele está se sentindo lindo, e por ele se sentir lindo, ele tem o alto valor dele e ele faz aquilo, a vida acontecer, porque ele tem segurança de quem ele é. Enquanto vocês podem ter visto casais assim, onde o homem tem o corpo com a sua barriguinha, com o seu corpo do jeito que ele tem, e se sentindo completamente bem com isso. E a mulher com o corpo perfeito. Gente, eu tenho pacientes esteticamente, de acordo com a sociedade, perfeitas. Nenhuma delas se sente perfeita. Eu tenho pacientes lindíssimas que podiam ser capas de revista. E todas elas chegam pra mim: Fran, eu não tô me sentindo bem comigo. Eu não confio em mim, como, sabe, eu sinto que eu não sou o suficiente, E elas têm insegurança sobre a aparência delas. Então a questão não está literalmente na estética, está no que a gente sente por nós mesmas. Então, enquanto o homem não está muito ocupado, quer dizer, hoje está mais, mas naturalmente quando o homem está mais despreocupado com isso, a mulher está desesperada. Isso faz com que a gente se fragilize da nossa própria potência de ser a gente. Ame você com barriga, sem barriga, com bunda, sem bunda, com peito, sem peito, com cabelo, sem cabelo. Ame você com ruga, sem ruga, com cabelo branco, azul, amarelo. Ame você com pele clara, escura, amarela, vermelha. Ame você com dinheiro, sem dinheiro, com uma profissão externa ou não. Se trabalha em casa, se não trabalha em casa. Ame você. Ame você do jeitinho que você é e não deixe nada tirar isso de você. Ame você com uma firmeza e um valor que nada balance a certeza de que você é um verdadeiro tesouro, que você guarda a essência da construção da terra, a essência de florescer a vida. Dentro de você tem tanto tesouro que alguma coisa aconteceu lá bem no passado para abafar esse poder. O feminino tem tanto poder, e eu não estou falando das mulheres, eu estou falando do feminino, porque dentro do homem também tem um feminino. Então, tanto o homem quanto a mulher, quando desenvolve esse feminino, desperta esses poderes. Então o feminino tem tanto poder que ele pode criar as coisas do nada. Esse é o poder feminino, cria as coisas do nada. Então, eu estimulo você, todos vocês, homens, mulheres, a valorizar o feminino. Entender que ele é diferente do masculino. E isso não significa que ele nem é menor e nem é maior, mas que ele tem a mesma importância. É necessário curar o masculino dentro do feminino e o feminino dentro do masculino para a gente poder ter relações saudáveis. Eu lembro que eu precisei fazer esse trabalho em mim, porque eu fazia exatamente o que eu disse para vocês que eu fazia. Eu depreciava o meu corpo, a minha forma, o meu jeito, as minhas características emocionais, psíquicas. Eu ficava me vigiando e sendo tão crítica comigo, tão exigente comigo, que eu não conseguia respirar, eu não conseguia crescer, porque eu não deixava. E quando a gente é crítica assim com a gente não consegue crescer, porque a gente tá rebaixando a gente com as críticas. Então quando a gente cria um filho e a gente quer que esse filho cresça, a gente elogia esse filho. A gente não fica encontrando defeito toda hora, a gente
Encontra uma forma de falar com que ele perceba que precisa melhorar, mas sem criticar. Então, se o filho está escrevendo na parede e está riscando tudo, como a gente deve agir? Filho, olha, aqui, vem cá. Aqui você deve escrever, aqui não. Então, bora pegar uma buchinha e vamos apagar. Para que você entenda que essa parede vai ficar assim, limpinha. E esse lugar aqui, você pode fazer o que você quiser, esse é o lugar de escrever. Então, a gente vai trazendo formas de ensinar para as nossas crianças de uma forma que não critique, mas eduque. Que traga limites, mas que não cerceie a liberdade. Então a gente vai modulando esse ser com amor, com estímulo, com elogio, para que ele cresça. Então é assim que você deve fazer com você, se você quiser crescer. Te elogie, não cerceie a sua liberdade. Observe o que precisa ser reestruturado e está tudo bem. E faça isso com gentileza. Observe algumas questões que precisam ser vistas e traga isso com gentileza. Então, vocês entenderam? Acho que a gente já respondeu as perguntas com tudo isso que eu falei. Por que a gente reprime o feminino, né? Porque a gente está lutando para... Estava, né? Vou botar no passado, hein? Porque a gente estava lutando para ser igual aos homens. Não vamos lutar para ser igual aos homens, vamos lutar para ser mulheres, femininas e fortes. A nossa força não está na agressividade, nem do masculino nem do feminino, mas o masculino ele tem um yang, ele tem uma força de ação maior. Lembre-se, o masculino também tem dentro da mulher. Então, a força verdadeira não está na agressividade, ok, homens e mulheres? A força, o respeito, o limite não está na imposição, não está na subjugação do outro, não está no isolamento e na superioridade, não está na prepotência, na arrogância e no egoísmo. A verdadeira força está nos valores virtuosos do ser, está na sabedoria, no discernimento, na capacidade de compreender, de enxergar, de escutar, de amar. Está na capacidade de ter compaixão, respeito. Está na capacidade de entender além, de enxergar além das ilusões da matéria. A nossa força verdadeira está na autoconfiança, no alto valor e no valor de tudo que existe dentro e fora de nós. A nossa verdadeira força vem de dentro e não de fora. Imagine um anjo ou mestre de luz. Imagine Arcanjo Miguel, que é um arcanjo conhecido de muitas pessoas. Arcanjo Miguel é um ser forte? Sim, é um ser forte. Mas é um ser amoroso? Sim, é um ser amoroso. Entende? Nós podemos ser amorosos e fortes ao mesmo tempo. Nós podemos ser amorosos e dizer não. Não, isso aqui pra mim não dou conta, deu aqui. Olha, até aqui. Eu não dou conta de viver isso, então por favor, eu não vou viver. O amor diz não, assim como diz sim. Baseado em quê? No seu próprio alto valor. Do ego, não do ego. Porque o ego não consegue entender muito além. Então, focado em quê? Na sua sabedoria, na sua conexão com a sua verdade interna, divina. Por isso é preciso resgatar o feminino sagrado, homens e mulheres. Entrar e perceber que existe uma bússola aqui dentro, um feeling. Vai tomar uma decisão, respira, vai lá dentro do coração. Não das emoções, não dos sentimentos, dentro como se você fosse chegar na sua respiração. Dentro, como se você fosse chegar no meio das costas, lá dentro. No centro do chakra cardíaco. Lá dentro tem um centro de paz. Todo ser tem. Podemos mapear isso com aparelhos.
Existe um centro de organização dentro do nosso coração. Não do órgão, mas dessa região, lá para dentro. Então, exercício para quem quer encontrar-se novamente. Vai lá para dentro de você. Todos os dias, faz esse exercício durante o tempo que você quiser. E chegar lá dentro, começa a falar coisas boas para você. Eu estou aqui, eu quero te conhecer. Porque a gente parou de se conhecer, né? A gente não lembra mais quem a gente é. Eu quero te conhecer de novo, eu quero entender o que te faz feliz, eu tô aqui pra você, eu tô te escutando, eu tô te vendo, você é importante pra mim. Eu quero te conhecer, eu quero te amar de novo. Eu quero entender a sua potência, o seu brilho, a sua força. Vem de novo, eu tô aqui pra você. Eu quero sentir a sua força, eu quero sentir de novo a confiança, a segurança, a potência de ser você. E vai lá pra dentro e todo dia vai dizendo coisas boas. E eu tô aqui pra você, e eu sei a importância de você na minha vida, e eu tô aqui, você é importante pra mim do jeito que você é. Você é valiosa, valioso do jeito que você é. E vai dizendo coisas boas pra você todos os dias, e você vai voltando a perceber a conexão disso que se perdeu. É assim que a gente volta a parar de reprimir o feminino e a deixar de se sentir perdida. E ao mesmo tempo, essa repressão do feminino, não vai dar tempo da gente falar aqui, mas está muito ligado também com a sexualidade. Onde o homem pôde tudo na sexualidade, a mulher não podia nada, nem sentir prazer, nem se manipular. Era tão velado, era tão pecador a mulher se manipular e a mulher ter prazer, que isso foi exterminado da vida de muitas mulheres durante muitos anos e ainda hoje. Muitas mulheres não têm prazer e muitas mulheres não conseguem se tocar. Então isso também deve ser resgatado. Da mesma forma que os homens podem ter prazer e viver uma sexualidade plena, a mulher também. E se os dois entenderem isso, a partir do amor e a partir desse sagrado, as coisas vão voltar a deixar de ser distorções para serem um momento sagrado de união, de valor, de fusão, de respeito, de integração e de uma conexão muito especial. Nós temos tudo. Nós temos o masculino e o feminino, dentro e fora, alto e baixo. Nós temos tudo. Nós temos o sol, a lua, nós temos o frio, o quente, o inverno, o verão. Nós representamos toda a natureza quando estamos juntos, o masculino e o feminino, a chama e a vela, o yin e o yang. Nós somos plenos quando estamos harmonizados juntos. Então, é esse o recado que eu tenho para dar para vocês hoje. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. E eu gostaria que vocês repensassem isso e trouxessem de volta para vocês a importância do afeto, da compaixão, da empatia, do acolhimento, da amorosidade, do respeito, com a mesma importância que tem sair para desbravar o mundo, ganhar dinheiro, construir coisas, ok? Beijo no coração de todos, do fundo do meu coração. Gratidão, gratidão, gratidão. Vocês são importantes. Todos somos importantes, igualmente importantes. Fiquem com Deus. Uma linda noite para todos.